Olá, bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Fundamentos da Educação Infantil. Muito bem, o nosso objetivo é revisar importantes pensadores que pensaram a criança, a infância. Vamos começar com Jean-Jacques Rousseau. A ideia principal dele é de que a criança, diferente do que outros pensadores até então diziam, as crianças nasciam boas. Elas não eram adultos em miniaturas, eram sujeitos, seres. De acordo com ele, a criança já portava em si muitas qualidades. Então, quanto mais ela pudesse ficar afastada do adulto, melhor para ela. Ele criou uma teoria chamada Teoria da Bondade Natural do Homem. Para o Rousseau, era o seguinte: a criança deveria viver, ser criada, baseada em seus instintos, em seus interesses naturais. Esses instintos e interesses naturais é que guiavam a educação. Um outro educador muito importante é Froebel. Ele pensou a criança, ele pensou a instituição voltada a essa criança. E ele tem uma ideia muito conhecida, que foi até hoje, o Jardim da Infância. É uma criação do Froebel. Qual era o seu pensamento? De que as crianças eram boas, elas nasciam boas e eram como sementes, com muitas potencialidades. Elas precisavam, então, de um bom jardineiro que cuidaria da água, da poda, do adubo, e com isso floresceria todas as potencialidades das crianças. É importante compreender a ideia do Froebel a partir da própria formação dele. Ele era formado em filosofia, química, mineralogia, agricultura, linguagem e artes. Era um homem muito estudioso e a partir de todo esse conhecimento dele e a sua compreensão de que a natureza é perfeita, porque ela é uma criação de Deus, é que Froebel pensa a educação das crianças pequenas no jardim da infância. E ele também se baseou nas ideias pestalozzianas, por isso tanta importância para o contato com a natureza e as aulas passeios. E como se organizaria o cotidiano desse jardim da infância? Muito a partir da autoatividade. Era muito importante a ação da criança expressa no contato que ela teria com o mundo externo. A boa educação tinha, assim, basicamente três características: muita liberdade, muita regra e também autodeterminação. Então, desta forma, as crianças aprenderiam. Para o Fredo, as atividades e a linguagem infantil eram importantíssimas no cotidiano dessa escola. Brincar era fundamental, porque ao brincar, as crianças atingiriam o ápice do seu desenvolvimento. Mas como assim brincar? Não poderia ser com aquela roupa pesada que elas usavam na época, né? Seria necessário uma roupa leve, uma roupa própria, que desse condições necessárias para uma brincadeira. Para o Froebel, era essa fórmula interessante. A criança precisa fazer, usar as mãos, se expressar de várias formas. O que seria uma percussão das nossas múltiplas linguagens. Outro autor muito importante é o Ovid de Crowley e os centros de interesse. Ele era médico. Ele nasceu na Bélgica e ele trabalhava com crianças que naquela época eram chamadas de retardadas, especiais. E aí nasce nele o interesse para a educação. Para o de Crowley, o jeito como a educação estava organizada não estava correto. Ele não conseguia entender as separações em matemática, linguagem oral, linguagem escrita, ciências, e ele discordava esse modo de organizar. Ele dizia que isso não era compatível com o modo como a criança pensava, como que ela se aproximava do conhecimento. Então, as bases para o de Crowley não partem do todo, e sim o contrário. E assim ele propõe a criação de centros de interesse. O que eram esses centros de interesse?
eles nasciam da necessidade das crianças. E quais eram essas necessidades? Alimentação, respiração, proteção, asseio, enfim, necessidade de brincadeiras, de jogos. Então, a partir dessas necessidades é que o centro de interesse se organizavam. E as crianças teriam, então, uma visão do todo para depois irem para as partes. E como seria a escola para ele? Seria uma oficina ou um laboratório, onde a criança teria a oportunidade de fazer descobertas, de realizar experiências. Então, em síntese, o pensamento dele era baseado na observação que as crianças constroem, nas características entre os observáveis e depois na expressão daquilo que ele aprendeu, do que ela observou. E essa expressão, essa observação teriam também diversas formas, e por múltiplas linguagens. Maria Montessori, ela foi também uma médica, pensou e criou materiais para a infância. Qual era a ideia dela? De que a pedagogia deveria ser científica e voltada para a paz. Na escola, desde pequeno, que nós formamos a criança para um mundo melhor. Segundo ela, a criança carrega em si todas as potencialidades, como se fosse aquilo de melhor que o homem possui. E a partir disso, cabe ao professor, organizar o espaço, pensar o acesso ao material, para que essa criança ela possa aprender e escolher mais, a partir das suas próprias potencialidades. Segundo ela, nós temos a criança e o professor aprendendo juntos. Os princípios da pedagogia montessoriana é liberdade, atividade, livre escolha. A criança se autoeduca. Ela escolhe aquilo que ela quer fazer, a atividade, a partir do ambiente preparado. Bastante disciplina, mas não aquela disciplina externa, uma disciplina interna, ativa. É preciso silêncio e movimento, independência e dignidade. Existe uma preparação espiritual desse professor para conseguir organizar esse ambiente de modo a atingir o necessário. Nós podemos dizer, então, que nós temos 3 circunstâncias que favorecem a educação montessoriana. Por exemplo, o mobiliário pequeno, de acordo com a criança, propício à exploração. Um professor humilde, ela chamava assim, mestre humilde. Ele está junto com a criança, preparando, nunca se sobrepondo a elas. Um material científico, bastante interessante, que a proposta dela, ela dizia assim, que é fundamental um material para a criança exercitar essa função motora e esse exercício do sistema muscular, por meio de materiais da vida cotidiana, conforme aparece aí na imagem. Eles estão aí, a criança está servindo, né? Trabalhos domésticos, trabalhos manuais. É também fundamental todo o aprendizado por meio dos sentidos, materiais técnicos, táteis, cores, formas, sons. A linguagem, desenvolvendo a linguagem, ela denomina esses materiais como letras móveis. Celestin Freinet, ele entendia que o ensino era militância e engajamento. Não era possível separar o pedagógico do engajamento político, porque a educação é a emancipação do homem. Para ele, não fazia sentido uma escola enclausurada nela mesma, por si própria. Tinha que se abrir para a vida e para o mundo. Por isso, nós conseguimos entender um modelo de planejamento dele. Qual seria o cotidiano de uma escola para ele? Momento de planejamento junto com as crianças, momento de conversa, pedagogia da escuta, sentimentos, desejos, sonhos, momento de atividades coletivas, momento de comunicar aquilo que fizemos e depois avaliação do nosso dia. E quais são as técnicas utilizadas por ele? O texto impresso, a correspondência escolar, a livre expressão, aula passeio, livro da vida. Por último, Loris Malaguzzi. É um autor italiano,
bastante citado atualmente e estudado no nosso Brasil. Para ele, as crianças são sujeitos. Então, elas têm possibilidades de expressar e conhecer sempre em parceria com outras crianças da mesma idade ou mais avançadas e também com os adultos. E essa relação, ele diz que o conhecimento é uma relação que se dá por busca do saber. E ela precisa acontecer em parceria com a família. Para ele, são vários os protagonistas na escola: as crianças, os professores, os educadores e a família. A organização do espaço é muito importante para o Malaguzzi, influencia bastante o resultado dessa aprendizagem. Então, além da sala de aula, é importante o espaço coletivo, ateliê, laboratório, oficina, de maneira que as crianças possam explorar e aprender cada vez mais. Então, por hoje é isso. Espero que tenham aproveitado. Por favor, leiam os textos propostos, assistam aos vídeos e até a próxima aula.